Voltando com o nosso Passes em Passes, né? Depois dessa aula com o Simas sobre o Maracanã e a sua história, a sua simbologia, não só no esporte brasileiro, como vocês puderam acompanhar, mas também na história do país, a gente volta agora com algumas curiosidades sobre o estádio, agradecendo muito a você que ainda está aqui com a gente, você que entrou nessa prorrogação sobre o Maracanã, eu e meu amigo Matheus Reis, que estava dividindo comigo a apresentação do programa com o queridíssimo Simas. A gente vai continuar aqui, porque para falar de Maracanã, obviamente, 90 minutos não são suficientes. A gente precisa e precisaria de várias e várias prorrogações. A gente selecionou alguns pontos importantes aqui para a gente falar sobre essa simbologia, sobre a história do estádio. E fica bem na nossa cabeça, você ouvinte que acompanhou o nosso podcast completo aí com o Simas, que a alma do futebol brasileiro havia encontrado o seu local e a sua casa. Tudo aquilo que foi construído nos anos 20, nos anos 30, e o futebol como fator fundamental da identidade nacional acabou encontrando o local para se apresentar, e não só se apresentar, uma simbologia muito forte. A gente pode falar de um corpo que o futebol brasileiro encontrou para se encarnar, e um corpo de um tamanho colossal como é o Maracanã. Se hoje ele já é colossal, imagine lá nos anos 50. A presença física e emocional desse estádio teve e ainda tem grande significado para a narrativa do país, pois simboliza sempre a utopia do gigante que o brasileiro sempre colocou, essa ideia de país do futuro. O Maracanã está impregnado com isso. O Simas falou sobre o som dos estádios, né? Comentou muito aqui com a gente sobre os sons, e a gente, no nosso podcast, obviamente, está sempre muito preocupado com isso. E isso é muito claro para quem vive intensamente o jogo, de torcer, né? Se envolver nesse clima do estádio, no clima da partida. Você, nosso amigo ouvinte, está acompanhando aí a nossa prorrogação sobre o Maracanã. Sempre quando você volta de um jogo lá do Maraca, parece que você chegou em casa, mas os gritos da torcida ainda parecem pulsando na sua corrente sanguínea. Isso acaba que aumenta a sua adrenalina e é um dos motivos por você não conseguir dormir. E quantas vezes, né, nesse horário péssimo para os torcedores, você não passou uma noite em claro, ainda sentindo vibrar tudo aquilo que aconteceu, todos esses sons do Maracanã que permearam a sua trajetória, a sua experiência dentro do estádio naquela noite ou naquela tarde. E um som bem característico de todas as torcidas e de quem viveu o antigo Maraca é o seguinte, né? É aquele Suderge informa, não é isso, amigo Matheus? Com certeza, Felipe, acho que é uma das partes sonoras assim ligadas ao futebol. A gente tem vários marcos assim sonoros no jogo, né? O grito de gol, o grito de vaia, os aplausos, né? Quando o jogador que fez uma grande atuação é substituído, né? Aquela substituição, né? Justamente para isso acontecer. Mas todas essas partes sonoras são inerentes ao futebol, talvez em qualquer lugar do mundo, por a presença da torcida, né? E é por isso que muita gente está sentindo falta agora dentro desse pandemia, justamente da torcida, né? Mesmo com essas iniciativas de som artificial. Eu, por exemplo, ainda não consegui ver nenhum jogo na pandemia por conta de não ter torcida. O motivo é esse, eu não consegui ainda ver nenhum jogo por não ter torcida. Independentemente de ser um futebol na Europa que reúne grandes craques. Mas, voltando à questão do Maracanã, todos esses sons fazem parte de um estádio. Mas só o Maracanã tem algo tão marcante que é só dele, que foi, né, por muito tempo, esse Suderge informa. Não tem mais, né, a administração do Maracanã não é mais, né, ligada à Secretaria Estadual, né, de Esportes, mas ainda ecoa na nossa memória, e as reportagens sobre o Maracanã geralmente fazem questão de ressaltar esse que é uma... Você vai ouvir aqui no... Acho que a gente separou um áudiozinho para matar essa saudade também. A Suderge informa. Exatamente. Você vai lembrar um pouquinho dessa memória afetiva, né, sonora, essa memória, essa sonosfera que acaba impregnando o nosso corpo, né, quando a gente escuta. Você que viveu o Maraca Antigo, ao ouvir essa vinhetinha aí da Suderge, vai se lembrar realmente. E a gente, para fazer essa brincadeira com o Suderge Informa, vai passar aqui algumas informações, algumas curiosidades. Vai ter histórias sobre o maior público, grandes jogos e por aí vai. E um dos sons, obviamente, mais importantes, né, além desse da Suderge, que a gente está mostrando aí para você, amigo ouvinte, é o som do gol.
Não há nada maior do que o êxtase de um grito de gol de uma torcida, um Maracanã com mais de 100 mil pessoas. Não há ser humano que fique totalmente imune e inerte quando isso acontece. E a gente vai lembrar agora do maior artilheiro da história do Maracanã, do grande galinho, do Zico, não é isso mesmo, Matheus? Pois é, né? O que causou maior quantidade de vezes esse som, né, do grito de gol, né? E de ter o seu nome também anunciado no sistema de áudio como alguém que marcou gol nesse que é o principal do futebol mundial. O Zico fez 334 gols, não são 333, gente. Até há poucos anos atrás, uns 5, 4 anos atrás, eram 333. Teve uma nova pesquisa aí que colocou esse golzinho a mais. Então a gente vai falando de algumas curiosidades aqui, provavelmente algumas vocês vão saber, mas algumas histórias nem tanto. Por exemplo, o Zico, ele, no meu ponto de vista, numa entrevista 5 anos atrás, a gente vai botar agora, ele conta o momento mais emocionante dessa carreira no Maracanã e o mais difícil. E não são 2 momentos tão esperados, tão tradicionais, de momentos tão gloriosos do Flamengo, não. Tem alguns momentos que, às vezes, uma grande parte da torcida nem vai lembrar. Principalmente no momento mais difícil, a gente vai ouvir o Zico agora, uma entrevista que ele concedeu 5 anos atrás, quando o Maracanã completou 65 anos, ele falou o momento mais emocionante e o mais difícil dele no estádio. Foi aquela final do Campeonato Brasileiro de 87 contra o Inter, que eu estava com aqueles problemas todos no joelho e tinha que sair no meio do segundo tempo dos jogos, e a gente ganhando com tudo para todas as possibilidades de ser campeão, e eu já tinha saído do jogo e a torcida, depois de gritar campeão, parou e todo mundo começou a gritar meu nome. Eu tive que voltar lá para agradecer. Então foi emocionante, né? Foi um reconhecimento, né, ao sacrifício que eu fiz, o esforço que eu fiz, principalmente naqueles 4 últimos jogos, os 2 contra o Atlético, os 2 contra o Inter, de saber que eu estava com uma lesão grave no joelho. Tanto é que no dia seguinte, a final do Internacional, eu saí no dia seguinte para Belo Horizonte para fazer mais uma cirurgia no joelho. E pior ainda, né? Ainda estão querendo dizer que o Flamengo não é o campeão, o verdadeiro campeão, por causa disso, né? Tanta porrada que a gente leva, e ainda tinha mais essa, né? Querer dar um título para aqueles que disputaram quase que uma segunda divisão, que seria hoje. Então, aquele momento foi um momento emocionante, um momento em que eu jamais vou esquecer esse reconhecimento da torcida do Flamengo. É uma perda de um pênalti numa Taça Guanabara no início da minha carreira contra o Vasco, né? Ainda bem que depois a gente ganhou 5 seguidas, pagando com juros e correção, né? Uhum. Eu perdi, se eu fizesse aquele gol, o Flamengo seria campeão da Taça Guanabara, mas eu perdi, e aquilo foi um momento, ser jovem, foi um momento que, se eu não tivesse a força ali dos companheiros, da família e da própria torcida, né, poderia gerar uma desconfiança, e é sempre ruim você ter um fato marcante como esse no início da tua carreira. Você é jovem, mas conseguir superar isso talvez tenha sido um dos momentos mais tristes, né? Felipe, ele fala que o momento mais emocionante foi o da conquista de 87, da Copa União. Não foi, acho que, o principal título do Flamengo. Pensei que ele fosse falar em 80, a final da Libertadores, mas não foi. O momento mais difícil foi quando ele perdeu um pênalti lá no início da carreira, um dos primeiros Flamengo que ele fez, em 78. E para quem, né, teve uma carreira tão vitoriosa como o Zico, por ter sido o maior artilheiro do estádio, passar por momentos difíceis é algo que nenhum torcedor até costumava imaginar, de ter algum momento difícil do Zico no Maracanã. Tanto é que ele foi buscar lá atrás, nos primórdios da passagem dele no Flamengo como profissional, lá de 78, porque depois o Zico teve praticamente só momentos flores no Maracanã, com o título brasileiro de 80, final da Libertadores de 81, fazendo gol nesses jogos todos, final contra o Grêmio. Aí, né, o primeiro jogo foi no Rio, depois teve a partida lá em Porto Alegre, mas em 83 ele voltou a 87 também, ele falando, né, desse momento marcante. Então, foi lá no início, né, que o Zico, ainda quando estava se formando como jogador, viveu um momento mais difícil. E lembrando que nenhum estádio no Brasil
tem um artilheiro com tantos gols, por exemplo, como o Zico. Nenhum outro jogador, nenhum outro estádio fez 234 gols ou mais. Nem o Pelé fez tantos gols no Pacaembu ou no Miro, onde é que o Santos, né, costumava jogar mais, mas é porque também o Pelé jogou muitas vezes e marcou muitos gols no Maracanã também, né? Então, portanto, o Zico é o maior artilheiro de um estádio no Brasil, na história do futebol brasileiro, Felipe. Maravilha, Matheus. Nosso abraço lá para o Galinho, que com certeza está acompanhando aí nosso podcast. Ele faz parte da história do Maracanã. Via Ronaldo Elal vai enxergar esse podcast para ele e ele vai acompanhar aí a gente passando esses dados, essa história do Maracanã. Você falou aí do Pelé, né, que não marcou. O Zico teve mais gols do que o Pelé na história do Maracanã, mas o Pelé esteve presente no maior público da história do Maracanã. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, né, o nosso Suderge Informa, tem a história do público oficial e o público não oficial. A gente vai falar primeiro do público, o maior público da história oficial, e depois contar a história da Copa de 1950, por que ele não é considerado oficial. O primeiro jogo, né, que é considerado o maior público, Brasil e Paraguai, eliminatórias da Copa de 1970. O jogo foi em 31 de agosto de 1969, as feras do Saldanha em campo. Pelé foi o autor do gol que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 1970. Um jogo dificílimo e um marco também, que a seleção brasileira vinha sendo treinada pelo João Saldanha, e a partir dali foi uma arrancada para a Copa do Mundo, para a vitória, para o tricampeonato. Cerca de um ano, menos de um ano depois, o Brasil era tricampeão do mundo, mas não mais com o Saldanha no comando. O Saldanha saiu pouquíssimo tempo antes da estreia do Brasil na Copa de 1970 para o Zagallo assumir num imbróglio aí que mistura política, mistura campo esportivo, mistura várias e várias coisas. Uma grande história do nosso futebol, que obviamente quando a gente tiver um podcast aí para falar sobre futebol e política, é um assunto que com certeza vai estar no nosso programa. O jogo que todo mundo, né, vai falar, mas por que não foi esse? Brasil e Uruguai, a grande tragédia nacional definida pelo escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, a nossa Hiroshima, onde o Uruguai venceu por 2-1. A gente comentou bastante isso nos primeiros 90 minutos do nosso podcast sobre o Maracanã, em que o público oficial foi de 173.850 pagantes na derrota do Brasil na última partida do quadrangular decisivo da Copa do Mundo. Isso aí é interessante, Matheus, interessante os nossos amigos aí do podcast do Passe em Passe. Tem várias histórias, né? Uma delas é que programas de rádio na época, né, divulgaram que teriam mais entradas para a final. Eles tinham aberto uma outra parte do Maracanã. O Simas comentou aí no nosso primeiro bloco que o estádio só foi realmente entregue e dito, olha, ele está oficialmente aberto e pronto na década de 60. E isso em 1950, algumas partes do estádio não estavam completamente prontas. E se vinculou essa notícia que teria mais uma carga de ingressos grande, porque todo mundo queria acompanhar essa partida, né? Os jornais estavam na época que o máximo, tinham um limite para as pessoas poderem comprar esse ingresso, não era como se tem hoje, né? Contra-cambista e tudo mais. E mais de 25 mil pessoas, 30 mil pessoas foram para a porta do estádio achando que teriam esses ingressos. Teve quebra de catraca, muita gente entrou e estima-se que mais de 200 mil pessoas estavam no estádio para acompanhar essa derrota do Brasil para o Uruguai. Outra curiosidade interessante sobre o Maraca, nem sempre essa parte oficial, né, acaba sendo, quando a gente pega os números frios, é esse Brasil e Paraguai, mas a gente sabe que o jogo com o maior público foi essa final Brasil e Uruguai. Matheus Seis, tem outra curiosidade aí no nosso Suderge Informa, não é isso? Exatamente, sobre o atleta que mais vezes, né, defendeu um time no Maracanã, que mais atuou no Maracanã, que é o Júnior, né, do Flamengo, que fez essa dupla, né, durante anos. Eu acho que praticamente falar de um é inevitável não falar do outro. E até nesses recordes, né, eles dão as mãos. O Júnior com mais jogos e o Zico com mais gols. E dentro desses 409 jogos, está realmente a despedida dele, né, praticamente do futebol brasileiro, naquela final de 92, quando ele
faz, né, um gesto que é difícil a gente ver no futebol profissional, que é de justamente, né, atender talvez um desejo, né, depois de uma carreira consagrada, voltar, apesar de toda a diferença financeira do Flamengo, voltar para o Flamengo para carregar aquele time de 92 nas costas, né, que queria ver ele jogando no time do coração. Eu acho que o Júnior conquistou títulos muito mais importantes do que esse de 92, campeão da Libertadores, campeão mundial. Teve atuações, por exemplo, muito melhor que essa na final de 92, quando ele marcou aquele gol de falta que é memorável, mas eu acho que de 409 jogos, tantos jogos, seja pela seleção brasileira ou pela camisa do Flamengo, acho que é o mais memorável, acho que é o mais fácil de lembrar, né? Marcante realmente 92, em que eles se consagram, para uns pentacampeão brasileiro, para outros tetracampeão, por conta da polêmica de 87. O Zico no áudio, inclusive, fala disso, né, de um campeonato muito turbulento de 87, que foi o momento mais feliz da carreira dele no Maracanã. Mas dos 409 jogos, muito jogo, difícil de lembrar, mas muito fácil, talvez, de elencar para o Júnior, né, o jogo mais marcante. Acredito que ele talvez até guarde esse jogo realmente como o mais importante no Felipe. Toda vez que a gente fala de título, meu amigo Matheus Reis, é claro que é aquele momento fantástico para a história do torcedor, para a história do jogador e para a história de um estádio. E o primeiro clube a ser campeão no estádio do Maracanã foi o Vasco da Gama, o expressinho da vitória, time que era a base da seleção brasileira, que havia perdido a Copa do Mundo de 1950, foi o primeiro campeão do Maracanã, o primeiro clube brasileiro a dar uma volta olímpica, vencendo o América por 2-1, público de mais de 100 mil pessoas, 104.067 pagantes, dia 28 de janeiro de 1951. E o primeiro campeão internacional, o primeiro grande campeonato, foi a Copa Rio. Foi a primeira conquista internacional de um time brasileiro no Maracanã. Essa Copa Rio era uma espécie de mundial de clubes, né? Uma ideia do Mário Filho e do Jornal dos Esportes, em conjunto. A ideia foi trazer campeões da Europa, mas como não teve o aval da FIFA, a competição teve apenas 3 edições. A ideia era continuar essa competição, sempre aproveitando o maior estádio do mundo, que era o Maracanã. Na primeira vez, no primeiro torneio, em 1951, quem levou foi o Palmeiras. Era um modelo que se dividia em 2 grupos. O Palmeiras ficou no grupo com a Juventus, da Itália, com o Olympique de Nice, da França, e o Estrela Vermelha. O Palmeiras chegou à decisão contra o próprio Juventus, que estava no seu grupo, né? No outro grupo a gente teve Vasco, Áustria de Viena, Nacional do Uruguai e Sporting. O Palmeiras empatou com a Juventus da Itália em 2-2, foi o primeiro campeão internacional. E no ano seguinte, para não dizer que não estamos falando do Fluminense, já falamos do Flamengo, já falamos do Vasco, o Fluminense venceu o Peñarol do Uruguai em 20 de julho de 1952, um campeonato no mesmo modelo desse que o Palmeiras venceu, e muita gente disse que o Fluminense exorcizou os fantasmas uruguais de 1950. O time do Peñarol era a base também do time que havia vencido a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950. O Fluminense venceu por 3-0, foi o primeiro clube carioca a ser campeão internacional no maior do mundo. Esse torneio, né, Matheus, e você, nosso amigo ouvinte e amiga ouvinte que está acompanhando o nosso Passo em Passo, foram importantíssimos para se demarcar cada vez mais o simbolismo do Maracanã e a internacionalidade dele, né, dos outros clubes virem jogar no Maracanã e ficarem simplesmente impressionados pela sua grandeza, pela quantidade de pessoas, né? Muitos desses jogadores aí jamais tinham jogado para um público tão grande como esse. E alguns jogos também importantíssimos, e aí a gente vai lembrar aqui de uma excursão que o clube Honvéd, a gente comentou isso no podcast, né, nos primeiros 90 minutos, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes. O clube veio até o Brasil para fazer uma excursão, teve 3 vitórias, 2 derrotas, e nessas 2 derrotas, uma foi para o Flamengo, que venceu por 6-4, e uma vitória também do Botafogo em cima do Honvéd. Foi em 1957 essa excursão da equipe, e dentre vários craques que estavam nessa equipe, do time, né, considerado os Magiares, que perdeu a Copa do Mundo de 54 para a Alemanha,
estava lá o Puskás e todos os seus companheiros, né, grande parte desses companheiros, o Kocsis, por exemplo, o Bozicki, o goleiro que era o Grossikis, então vários jogadores que integravam a seleção da Hungria jogaram no Maracanã e perderam para o Botafogo, que já tinha um grande nome, que eu vou falar daqui a pouquinho, de duas despedidas fantásticas de duas personagens, de dois atletas que simbolizam até hoje grande parte da história do futebol brasileiro, que é Pelé e Garrincha. Antes de eu falar disso, Matheus, eu vou comentar aqui sobre a maior vaia da história do Maracanã. Tem ideia de qual foi? Difícil naquela época. Me fala mais ou menos de que ano que foi. Década. Qual a década? Década de 50 ainda. Olha, do jeito que tinha tanto jogador bom consagrado na época do Zizinho e tudo mais, difícil achar alguém que merecia ser vaiado, mas tudo bem, não faço a menor ideia. Por isso, mesmo que eu não faça a menor ideia quem tenha sido vaiado. O cara que foi vaiado em 1950 provavelmente ia ser um craque hoje, perto do que a gente tem. Mas enfim, me conta aí que eu não sei não. Pois é, meu amigo. Pois é, amigo e amigo ouvinte. Foi o Julinho Botelho, um dos maiores pontas direitas da história do futebol mundial. Não jogou, né, a Copa do Mundo de 58 nem a de 62. 62 por um problema na contusão e 58 porque ele jogava na Itália na época e não foi convocado pelo técnico Vicente Fiola, mas jogou a Copa do Mundo de 54. O caso foi o seguinte, pessoal. Quem era o dono da posição era o Garrincha. E o Brasil foi fazer um amistoso contra a Inglaterra no dia 13 de maio de 1959, e quando o alto-falante, esse aí que a gente está brincando, né, da Suderj Informa, disse que o Julinho entraria no lugar do Garrincha, já era o Garrincha campeão do mundo, a vaia foi absurda, o Julinho pegava na bola e tomava uma vaia fenomenal, até que ele mostrou todo o seu talento. Logo no comecinho da partida fez um gol, o pessoal parou de vaiar, deu assistência para o segundo gol do Brasil e saiu aplaudido. Mas fica aí a curiosidade de uma das maiores vaias da história do Maracanã, não por conta do jogador ser ruim, mas sim pela paixão que o Garrincha provocava nessa época, principalmente a torcida, não só do Botafogo, né, mas muita gente brinca que até o mais ardente torcedor do Flamengo era um Garrincha de coração, Matheus. Pois é, você falou, né, principalmente no início dessas recordações da questão do desafio, e é impressionante como o Maracanã, pensando isso aqui agora, foi um palco, um lugar de polêmicas em relação a esses torneios internacionais vistos como campeonatos mundiais. A Copa Rio até hoje tem polêmica, o Fluminense, por exemplo, tem um título, o Palmeiras, e o tempo durou esse tipo de polêmica de embate, porque o primeiro campeonato organizado pela FIFA foi no Maracanã, e de novo, né, dando um salto no tempo, mas há uma conexão aí, e até hoje, né, há tempo atrás, a própria FIFA que organizou o campeonato não reconhecia muito o Corinthians como campeão mundial, porque não tinha sido campeão da Libertadores, era um time convidado e tudo mais. Então o Maracanã, né, nessas diferentes épocas, quando sediou esses torneios internacionais e trazendo os estrangeiros, mais de caráter mundial, os campeonatos de caráter mundial, estava gerando polêmicas que até hoje não são muito bem resolvidas e servem ainda de embate entre clubes aí nos tribunais, nas cortes esportivas, na instância da justiça desportiva. E assim, você já falou, né, desse início da chegada de craques, né, para jogarem no Maracanã e tudo mais, começando talvez com o Puskás, né, e esse time húngaro tenha sido talvez a primeira experiência internacional de craques europeus, né? Muita gente usou o sonho de jogar no Maracanã sendo contemplado pela torcida e tudo mais. Nem outros, né, assim, outros não saíram tão bem na foto. Por exemplo, vamos para a década de 70, mesmo que a gente volte um pouco depois para falar do Pelé e tudo mais. Em junho de 75, 10 de junho de 75, completou agora, eu sou ruim de conta, 45 anos, né? 45 anos desse jogo que o Fluminense derrotava um dos principais times de futebol do mundo no Maracanã, que é o Munique. O Fluminense venceu o Bayern de Munique em pleno Maracanã. O Bayern de Munique era o então, né, campeão europeu, tinha conquistado a Liga dos Campeões de 74 em cima do Atlético de Madrid, bicampeão europeu, em 73 também tinha conquistado. O Bayern de Munique tinha a base da seleção alemã de 74, campeão do mundo, tinha, por exemplo, o Sepp Maier, o Franz Beckenbauer, o Gerd Müller
que foi o artilheiro, por exemplo, da Copa de 1970, e o Fluminense também tinha grandes nomes da seleção de 70, que era o do Rivelino, né, do Paulo César Caju, do Félix, dos milhões de 70, e o gol da vitória tricolor, eu vou botar a narração, que foi na época da Rádio Globo, do Valdir Amacone, do jornalismo esportivo, do rádio jornalismo esportivo. Ele vai contar pra gente essa narração do gol da vitória do Fluminense. Eu acho que quem fez o gol, vocês não vão imaginar quem foi. Eu acho que era a última das opções, das alternativas que você escolheria, ouvinte, para apostar em quem marcaria a vitória do Fluminense. O Rivelino, já na zona de tiro, ajeita a patada atômica, enfiou no buraco, vai Kleber, atenção, passou por aquele, gol contra Fluminense! Gol do Fluminense, me pareceu o gol contra de Gerd Miller! Miller contra! Gol contra do artilheiro da Copa, Gerd Miller! Então, assim, Fluminense que conquistou títulos importantes, né, na década de 70, campeonato que é reconhecido hoje como título de campeonato brasileiro. Depois conquistou, né, na geração do Fred, outros títulos importantes, final de Libertadores, mas eu particularmente acho que essa é a maior vitória do Fluminense. Encarar o atual bicampeão europeu, Maracanã, vencer, não importa se para mim é uma grande lembrança, uma grande curiosidade do Maracanã, até porque eu não sabia desse jogo, e ficou registrado nos placares históricos, já nas imagens históricas, Fluminense, Bayern de Munique, 0. Para a época, era algo raro de se ver também, Felipe. Maravilha, Matheus. A gente está percorrendo aqui a história do Maracanã. Nossa prorrogação, acho que vai ter que ser 2 tempos de 15, hein? Vai ter morte súbita não, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu estou me lembrando aqui agora, Matheus, aqui nas nossas pesquisas, a importância do Maracanã como templo do futebol foi tão grande que o Santos foi bicampeão mundial, para você que não sabe, fica sabendo agora, no Maracanã. O Santos transferiu os 2 jogos que ele poderia ter feito no Pacaembu para o Maracanã, tanto quando venceu por 3-2 o Benfica, na final, né, do Campeonato Mundial, em 1962, 16 de setembro de 62, e aí, no ano seguinte, em 16 de novembro de 63, já sem o Pelé não pôde jogar essa decisão contra o Santos venceu, e sem o Zito. Conseguiu mesmo assim vencer o Milan por 1-0. E olha o detalhe, né? Em 1962, o primeiro título do Santos, o público foi de 85 mil pagantes. Em 1963, no bicampeonato, a gente já teve 120 mil pessoas acompanhando esse bicampeonato do Santos, mostrando que o Maracanã, além de ser um palco dos times cariocas, se tornou também o território de todo e qualquer time brasileiro, e o primeiro time brasileiro a ser campeão mundial, né, nesse modelo e nesse formato que a gente conhece. O Matheus acabou de mencionar agora essas querelas, aí, essas discussões que a gente tem sobre o que é um título mundial ou não, e quando começou-se a contar, sempre se lembra do Santos sendo bimundial. E falando do Rei Pelé, também o Maracanã é um local não só para personalidades do esporte, né? Teve show de cantores famosíssimos, já foi palco do Rock in Rio, teve chegada a presença de Papa, mas teve um jogo importante que foi quando a rainha da Inglaterra veio até o Brasil e ela gostaria de conhecer os pontos turísticos cariocas e os locais que simbolizavam o Brasil. Então se criou uma seleção carioca para jogar contra uma seleção paulista. A seleção paulista venceu por 3-2, um jogo exclusivamente para mostrar para a rainha como que o brasileiro tinha adaptado lá o esporte criado pelos seus súditos. Um público de 85 mil pessoas e, interessante, Matheus, o Pelé fez o gol de número 900 na sua carreira nessa partida, em 10 de novembro de 1968. Interessante, né? Você aí, amigo ouvinte que prestou atenção nessa data, 10 de novembro de 1968. Um ano, um pouquinho mais de um mês depois, o Pelé faria o seu 1000º gol no estádio. Um jogo simplesmente fantástico, né? Que a gente tem várias histórias, que o Matheus tem um áudio também para explicar para a gente esse 1000º gol do Pelé, que também é outro marco, né? O Pelé conseguir isso dentro do Maracanã é algo fantástico.
Pois é, Felipe, só duas coisinhas antes de ir para essa história do Pelé. Você falou, né, o público, né, da final de 62, do Campeonato Mundial entre Santos e Benfica. 85 para lá de privilegiados, puderam ver um embate entre Pelé e Eusébio, né? E acho que não houve um choque de gigantes do futebol tão grande quanto aconteceu como esse de Pelé e Eusébio numa final de campeonato mundial, já que Pelé e Maradona não são contemporâneos, Zico e Maradona são contemporâneos, a gente vai falar de alguns jogos entre eles. Seria talvez o Messi e Cristiano Ronaldo, que ainda não se enfrentaram, não tiveram oportunidade de se enfrentar, talvez numa final de Champions. Não aconteceu ainda, talvez ainda é oposto esse confronto entre Pelé e Eusébio. Acho que o grande choque entre craques, né, de uma mesma geração, cada um do lado do outro. E sobre esses momentos fora, né, do futebol, como shows, eu não vou muito nisso, mas eu não sou muito de ir a shows, mas o grande show que eu fui na minha vida foi no Maracanã. Foi 2 anos atrás, eu costumo ir em show assim, de gente que eu gosto muito, de músicas de cantores que eu gosto muito. E Phil Collins, que é um cantor inglês de rock, final dos anos, início dos anos 90, fez um show 2 anos atrás no Maracanã. Esse valeu a pena de ir, e a apresentação dele no Brasil, apesar de todo o sucesso que ele fez nos anos 80, 90, iniciozinho dos anos 2000. Pelé, quem não sabe, ganhou um Oscar por aquela música no filme do Tarzan, tudo mais, e fez a apresentação dele em 2018, um momento marcante meu também, não a ver com futebol, mas que tem o Maracanã como palco. E sobre esse milésimo gol do Pelé, todo mundo provavelmente já escutou a narração, mas você sabe que pênalti, o Felipe? O goleiro que sofreu o gol a gente sabe, Andrada. Isso, Andrada. Agora você sabe quem fez o pênalti? Não. O pênalti? Não, então vamos lá. Não me recordo, Matheus. Fernando é o nome do zagueiro do Vasco, e até hoje ele afirma que não foi pênalti. O Fernando, em anos anteriores, tinha jogado contra o Pelé já pelo Juventus da Moca, lá em São Paulo. E o Pelé tinha elogiado anos antes desse jogo do milésimo gol, o Pelé já tinha elogiado o Fernando após vários jogos, dizendo que ele era um dos poucos zagueiros que marcavam o Pelé sem usar a violência. Então, isso já dá um certo argumento de que Fernando não teria cometido, de certa forma, esse pênalti em cima do Pelé. Até hoje ele fala que o Pelé deu uma cavada e conseguiu a marcação do pênalti. Ele conta nesse áudio que a gente vai mostrar. Pelé, com a habilidade que ele tinha, com a inteligência que ele sempre teve como jogador de futebol, ele bate na minha perna e cai. E o árbitro marca o pênalti. Um árbitro que, para nós, foi estranho, porque é um árbitro pernambucano e que não tinha grande arbitragem no ano de 68, quando nós tínhamos Armando Marques, o Modarf Filho, Bosquila, tinha árbitro muito mais importante. E veio esse juiz de lá e marcou. Tanto é que é um pênalti muito duvidoso que todos os jogadores do Vasco correm em cima dele, né? Para dizer que não foi pênalti, mas ele, com a autoridade máxima dentro do campo, deu pênalti e, infelizmente, para mim que cometi, ficou uma coisa muito marcada, né? Fernando, que mora em Maricá, tem um projeto social lá. Essa foi uma entrevista de 1 ano atrás, né? Justamente para comemorar, né, nessa celebração, nessa memória dos 50 anos do milésimo do Pelé. E Fernando não era, de certa forma, para ele estar nesse jogo contra o Santos, do milésimo gol do Pelé, porque ele ia assinar meses antes um contrato com a Portuguesa. Ele já era preterido, já tinha interesse do Palmeiras para jogar lá em São Paulo, continuar jogando em São Paulo. Ele ia fechar com a Portuguesa, só que a Portuguesa, meses antes e na época da contratação, ia fazer uma excursão no exterior de amistosos. Na época, Pelé com o Santos fez e ele não tinha o passaporte. E essa pressa para ter esse passaporte, ele não conseguiu tirar esse passaporte a tempo. Acabou indo para o Vasco, ação de auxiliar técnico do Vasco, e acabou sendo um desses personagens que não deixa de ser um pouco esquecido, né? Acabou sendo um pouco esquecido dentro desse momento histórico do futebol brasileiro. A gente lembra do Pelé, bateu o pênalti, fez o milésimo gol, o Andrada, o goleiro que sofreu, e
aí, quem não sabe, relembrando a história do zagueiro que cometeu o pênalti, o Fernando, zagueiro do Vasco. Para a gente continuar a falar do Pelé, daqui a pouco a gente vai falar do Garrincha, né, que eu prometi, da despedida do Garrincha, desses dois ícones do futebol brasileiro que brilharam demais no templo do futebol, que é o Maracanã. O Pelé, fez a sua estreia com a camisa da seleção brasileira no Maracanã e contra a Argentina. Na Copa Roca, o Brasil perdeu por 2-1 esse jogo, mas um domingo, dia 7 de julho de 1957, Pelé estreava, chuta com quantos anos, Matheus? 16. 16 anos. Pelé estreava marcando o gol contra a Argentina e ali começava a sua trajetória com a camisa amarela da seleção brasileira. E a despedida do Pelé? O Pelé tem 30 gols e 22 jogos pela seleção brasileira no Maracanã. Um dado do Pelé Maracanã. 30 gols, 22 jogos. Uma média aí superior a um gol por jogo. Média absurda, né? Absurda. E aí, na despedida do Pelé, dia 18 de julho de 1971, também no mês de julho, sai, obviamente, alguns anos depois, logo depois do Pelé vencer a Copa do Mundo de 1970, sendo o principal jogador da seleção brasileira, um jogo entre Brasil e Iugoslávia, o Pelé se despede da seleção brasileira no Maracanã também. Brasil 2, Iugoslávia 2, e o Pelé, deixa eu só conferir aqui se ele marca gol. Não, o Pelé não faz gol nesse jogo, é um dos jogos que ele passa em branco aí na sua estatística. 138 mil pessoas acompanharam a despedida do Pelé, e todos gritando, fica, fica, fica. O Pelé não ficou, poderia ter jogado a Copa de 74, mas encerrou a sua participação na seleção brasileira, sendo tricampeão do mundo e o maior artilheiro da história da seleção até então, né, Matheus? Exatamente. E lembrei de outra coisa, uma história nesse gol 1000 do Pelé. Andrada, ele estava machucado, ele não ia jogar contra o Santos, mas ele queria entrar porque ele não confiava no goleiro reserva e queria impedir entrar para a história como o goleiro que ia impedir no Maracanã o Pelé de fazer no gol. Ele estava machucado, acabou entrando para a história justamente pelo contrário, ter aproveitado a chance para dar aquele migué, né, já que estava machucado, e fugir dessa benimba aí de ficar cara a cara com o Pelé. Aconteceu. E esse jogo, estava vendo uns arquivos ali no site da CBF, esse jogo tinha a transmissão proibida de TV. Não era para ser transmitido esse jogo do 1000º gol. Mas aí aconteceu alguma coisa da expectativa criada, que teve de emissoras tanto de rádio quanto da TV, Rádio Globo, TV Cultura, tudo transmitindo o jogo. Mas pouco antes do jogo, coisa de uns dias antes, a expectativa era que as emissoras de TV não fizessem a transmissão. Está proibida. Não sei se por conta de estimular o público a ir ao estádio, enfim, não sei, acho que é o único motivo que eu vejo, mas enfim, tinha essa história também que é pouco conhecida, mas no final das contas, as imagens e os relatos de som estão aí na história para registrar esse momento. Pois é, meu amigo, antes de eu falar aí da despedida do Garrincha, é um outro momento marcante da história do Maracanã, um episódio bem famoso, e dá pra gente falar, dá pra gente perceber bem, né, essa paixão do torcedor, foi a chamada invasão corintiana, em 5 de dezembro de 1976, quando o Corinthians elimina o Fluminense. O jogo foi 1-1, o Corinthians ganha nos pênaltis, eliminando o Fluminense numa invasão. A gente teve um público muito grande, 146 mil pessoas no estádio, e invasão dos paulistas nesse território marcado por ser dos cariocas, Matheus. Pois é, se tem algum clube, acho que, perdoem os outros times, né? Mas se tem algum clube fora do Rio que combina mais com o Maracanã, é o Corinthians, né? É o Corinthians, e ainda mais por toda a questão popular que existe, né, da relação do clube com a torcida. As primeiras torcidas organizadas, se não me engano, foram do Corinthians, justamente no contexto de maior ação das ações da diretoria, tanto como uma resistência também à ditadura militar que proibia, né, a livre ação, que era uma dos mecanismos de censura. Então, se tem algum time que
não podia ficar de fora também dessa história. Os outros, claro, tem uma história, tem raízes populares também, como o Atlético Mineiro, como o Inter. Atlético Mineiro, que foi o primeiro campeão brasileiro no Maracanã, né? Então tem uma muito bacana também. E o Campeonato Brasileiro, como a gente conhece, em 71, né? Antes, os campeonatos nacionais anteriores, Taça Brasil, foram reconhecidos como Campeonato Brasileiro também. Mas o Atlético fazendo história no Maracanã e o Corinthians, nesse momento, em 76, Felipe. Em 2000, né, alguns anos depois, o Corinthians foi campeão do mundo, Mundial de Clubes da FIFA, primeiro Mundial de Clubes da FIFA, vencendo o Vasco nos pênaltis. Aí também com o público, o Maracanã já com a reforma, que o Matheus já contou para vocês aí, ouvintes, na primeira parte do nosso programa, 73 mil pessoas viram o Corinthians ser o primeiro campeão mundial do torneio da FIFA. E agora sim, vamos falar do Mané, né? Mané Garrincha, que vamos separar aqui duas despedidas do Garrincha no Maracanã. O torcedor botafoguense vai gostar muito dessa primeira despedida e nem o torcedor do Flamengo, nem um pouco. Foi uma das maiores atuações, a gente já comentou isso na primeira parte do programa lá com o Simas, mas só para a gente relembrar aqui, Botafogo 3, Flamengo 0, gols, 2 gols do Garrincha e um gol do Vanderlei contra, que o Garrincha mandou uma bomba para o meio da área, bateu no zagueiro do Flamengo e a bola entrou. Seria hoje considerado um gol do Garrincha, 3 gols dele na final no dia 15 de dezembro de 1962, um jogo clássico em que o técnico do Flamengo, Flávio Costa, Matheus, pediu pro Gerson Canhotinha de Ouro, no início da sua carreira, voltar para marcar o Garrincha, e é o Gerson com toda o seu palavreado fantástico, né, as suas metáforas, e como é que eu vou voltar para marcar um cara desse? O cara destruiu com o jogo, e foi o grande jogo e o último grande jogo da carreira do Garrincha. A partir dali, com um problema no joelho, não conseguiu ser mais o atleta que ele era. E a sua despedida oficial do futebol, não só do Botafogo, né, depois ele saiu do Botafogo, foi pro Corinthians, foi pro Flamengo, foi pro Olaria, perambulou por alguns outros clubes até encerrar a sua carreira, foi em 1973, e as datas bem próximas, né? Dia 19 de dezembro de 73, o público pagante do jogo do 3-0 foram 146 mil pessoas no Maracanã, 146.267, e esse jogo de despedida dele, 131.555 pagantes. Todo o dinheiro foi revertido aí para o Garrincha, para ele ter uma aposentadoria saudável, e não deu muito certo. A gente que sabe da história dele, acabou não dando certo esse dinheiro, mas se o Pelé saiu, todo mundo gritando fica, o Garrincha, todo mundo entendeu nessa despedida dele que era apenas o Maracanã lotado para saudá-lo, para agradecê-lo, tudo aquilo que ele fez, não só para os torcedores do Botafogo, mas para todos os outros torcedores. Essa despedida, um amistoso da seleção brasileira, né, contra os estrangeiros. Não era um time realmente a seleção brasileira, mas foi um combinado de alguns jogadores que atuaram com o Garrincha também. Os brasileiros venceram os estrangeiros por 2-1. Tem o lance do jogo que o Garrincha consegue fazer uma das suas jogadas características, que é dar um drible no lateral que integrava o time dos estrangeiros e ir até a linha de fundo e cruzar, mas ele realmente não conseguia mais praticar o seu futebol. Por que a gente está falando, né, reforçou bastante aí a ideia de Pelé e Garrincha? Porque os dois conseguem simbolizar tudo aquilo que o Simas comentou na nossa primeira parte e o que a gente debateu aqui nos primeiros 90 minutos, que é o simbolismo total do futebol brasileiro. Então, se tem essa ideia da democracia racial, da inclusão, essa ideia da miscigenação, os dois são o maior exemplo de que o negro Pelé e o índio Garrincha juntos fizeram o Brasil ser bicampeão do mundo. Garrincha não estava em 70, mas toda a projeção que a gente tem, tudo aquilo que a gente tem sobre a seleção brasileira hoje no mundo está muito colado com os dois. Eu gosto de dizer que assim, a moeda brasileira, que é colocada no capital simbólico que a seleção tem, que o futebol brasileiro tem, é uma moeda que tem uma cara e uma coroa, o Pelé e o Garrincha. É uma simbologia muito cara e muito importante pra gente. E por que é uma cara e coroa? Os dois se divergem, mas ao mesmo tempo se completam na construção desse capital simbólico do nosso futebol.
E as despedidas de cada um deles no Maracanã dá pra gente traçar e perceber qual foi a trajetória depois do final da carreira dos dois, né? O Garrincha, ninguém pediu para ele ficar porque sabia que não tinha mais nenhuma condição, e o Pelé saindo em 71, saindo no alto, saindo por cima, e o Garrincha saindo já numa fase complicada da sua carreira. Os dois maiores gênios da história do nosso futebol, e brilharam muito no Maracanã. Contar a história do Maracanã sem falar dos dois é praticamente impossível, sem relatar essas curiosidades também, Matheus. Não, e você falou tanto dessa questão do simbolismo, que é super necessária, porque parte da nossa Constituição como país, mas se a gente ficar nas quatro linhas, a gente teria motivos de sobra para falar da importância juntos, né, e do Garrincha, porque, por exemplo, na seleção eles jogaram 40 jogos e nunca perderam. 40 jogos que a seleção brasileira jogou com Pelé e Garrincha escalados como titular, nunca perdeu. Foram 36 vitórias e 4 empates. Juntos, 40 jogos, marcaram 55 gols os dois. Então, é uma relação simbiótica e pouco vi em uma seleção, dois jogadores com tamanho entrosamento, que se completavam e que representassem tanto, né, um estilo de jogo, né? A gente de estilo, acho que hoje em dia, com o futebol globalizado cada vez mais difícil, os times jogam com uma questão tática muito parecida, mas naquele tempo a gente podia fazer algumas distinções entre escolas, né? A escola argentina, a escola alemã, a escola e acho que Pelé e Garrincha representam bem o que era a escola brasileira, digamos assim. Hoje a gente questionar isso, né, no futebol atual, na seleção atual, se existe esse estilo, essa escola, mas eu acho que no passado a gente tinha Pelé e Garrincha para corroborar isso, Felipe. E a magia, né, que a gente tem do futebol brasileiro, que nasce todo o Maracanã, é o que a gente já falou, é o corpo que vai encarnar toda essa magia, esse desejo do brasileiro em ter o melhor futebol do mundo, é concretizado com esses dois. Então, por isso eles são essa moeda tão forte que a gente mantém até hoje, né? Qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas conhecem o futebol brasileiro, a camisa amarela da seleção brasileira, por mais que ela esteja tomando algumas outras aspectos simbólicos hoje, mas lá fora a gente ainda é reconhecido por conta do que esses dois caras fizeram dentro de campo e pelo que esses dois caras fizeram dentro do Maracanã. Falar de 70 anos do Maracanã sem falar desses gênios seria praticamente impossível. Tem mais alguma coisa da Suderj aí, meu amigo? Duas coisinhas. Primeiro, vou falar de Zico, porque a gente falou dessa performance de 334 gols, mas no passado teve Pelé e Eusébio, né? Nos anos 60, o Pelé ganhando, levando a melhor. Nos anos 80, não tão para valer assim, valendo um título, mas a gente teve pelo menos 2 jogos entre Zico e Maradona, aí sim, craques contemporâneos da mesma época, e o Zico levou a melhor. Os 2 jogos, os 2 encontros entre Zico e Maradona no Maracanã, o Zico ganhou, fazendo gols, né? A gente teve um pela seleção brasileira, 89, né? Brasil 2-1 Argentina, o Zico marcando gol, e um pelo Flamengo, no amistoso, em 81. O Zico marcou também na vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Boca Juniors. Eu confesso que para mim ainda o Maradona é melhor, mas para quem é partidário de que o Zico foi melhor que o Maradona, muita gente que tem essa opinião, acho que esses 2 confrontos aí acabam servindo de referência e de argumentação de fato para colocar o Zico num patamar acima. Eu ainda tenho algumas questões, eu tenho um pé atrás em cravar isso, mas tem números aí para quem quer dizer o contrário e colocar o Zico como melhor que o Maradona. Aí uma discussão que eu não quero entrar. Mas, e a outra é que, e aí já misturando um pouco, né, dos esportes, Maracanã faz de um grupo seletíssimo de estádios que receberam final de Copa do Mundo, né? Em Copa do Mundo a gente tem o Azteca e o Maracanã, 2 finais, né? São os estádios. E também o Maracanã num grupo seletíssimo de 6 estádios que receberam na sua história final de Copa do Mundo e abertura de Jogos Olímpicos. Esses 6 são o Maracanã, Wembley, foi a abertura da Olimpíada de 1948 e
sede da final de 66. A gente teve o Estádio Olímpico de Munique, que não existe mais, né, que foi palco da abertura da Olimpíada de 72 e da final de 74 da Copa do Mundo, ganhando a Holanda. O Estádio Olímpico de Roma, 60, abertura dos Jogos Olímpicos de Roma, 60, e da Copa do Mundo de 90. O Luzhniki, em Moscou. O Luzhniki foi palco da abertura em Moscou, do encerramento também, com aquela cena do mascote, do ursinho Misha, chorando. E da final da última de 2018. E o Estádio Olímpico de Berlim, né? Palco da abertura de 1932 da Olimpíada e da final de 2006 aí, e desses aí o Maracanã, em termos de mística, é o que tá à frente dessa lista de poucos estádios aí para a história do esporte mundial, Felipe. Maravilha, né? Ele empata com o Azteca, né? E obviamente, o Azteca tem toda uma simbologia também, principalmente para nós brasileiros, né? Foi lá que o Brasil venceu a Copa do Mundo de 1970, mas por tudo que a gente já falou em todo o programa, aqui na nossa prorrogação ainda, da quantidade de craques que já passou pelo Maracanã, da história que o Maracanã tem, a gente pede desculpa aos nossos amigos mexicanos, mas o Maracanã está acima do Estádio Azteca do México, pela simbologia que ele representa para o futebol mundial, e por isso está valendo essa prorrogação aqui no nosso podcast especial Maraca 70 anos. Pois é, meu amigo Matheus Reis, tantas curiosidades, né? A gente entrou aqui para fazer uma prorrogação de 15 minutos, a gente está jogando e correndo há quase uma hora aqui. Para falar do Maracanã, não sobra assunto. Mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos aí nessa prorrogação. Muita curiosidade, muita coisa boa sobre o Maraca. É nossa paixão, nosso vizinho aqui do lado da UERJ. Quase que dá para a gente ver ele do Audiolab, né? Não é uma sala virada para o Maraca, mas quando a gente sai do Audiolab, dá para olhar esse gigante de concreto e entender toda a simbologia que o estádio tem nesses 70 anos. A gente falou aí, tanto nos primeiros 90 minutos quanto na nossa prorrogação, o quanto que esse estádio está intimamente ligado não só à história do futebol brasileiro e futebol mundial, mas também à história da sociedade brasileira e história do Brasil. Meu amigo, valeu e já te espero no nosso próximo podcast, hein? Valeu, Felipe, por esse papo extra sobre o Maracanã, até porque o estádio merece. Eu acho que é o estádio mais importante da história do mundo. E espero que a gente possa em breve voltar a frequentá-lo diante desse ano da pandemia, e que a gente possa curtir o futebol, que a gente possa extravasar as nossas emoções, um futebol bem jogado, e querem que seja agora, né, que retorne o mais rápido possível. Eu não concordo, prefiro esperar mais um pouquinho, eu consigo ficar mais um pouquinho sem ir ao Maracanã, prefiro segurar essa saudade do Maracanã para que a gente volte com condições realmente de torcer de forma livre, né? Sem o medo de colocar as pessoas em risco, e que a gente volte, né, com um público que é parte fundamental desse espetáculo, a torcida, que é componente importantíssimo do espetáculo que é o futebol, Felipe. Concordando totalmente com você, a gente encerra a nossa prorrogação agradecendo nosso amigo Fausto Amaro, que foi na direção. O roteiro foi criado rapidamente aqui por mim, pelo Matheus Reis, para a gente dar conta aí de todas essas curiosidades importantes sobre a simbologia do Maracanã. É claro que a gente deixou de falar de alguma coisa, é impossível a gente contar tudo aqui no nosso podcast. Você que achou que a gente ficou devendo alguma coisa, manda aí pra gente que a gente pode fazer, incluir alguma curiosidade, alguma coisa nos próximos podcasts. Essa foi a prorrogação do nosso 18º episódio. A gente agradece demais você que continuou com a gente depois dos 90 minutos para acompanhar a nossa prorrogação, e a gente volta daqui a 15 dias, lembrando a vocês, com mais um podcast, mais esporte, lembrando, Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.